isso que nessa viabilidade preliminar é muito importante a gente olhar o processo como um todo, né? Não só olhar, eu até esqueci de comentar, um ponto muito crítico aí é o registro do loteamento. Também. No cartório de registro de imóveis, o registro de loteamento é o processo mais complexo que existe dentro de um registro de imóveis. Então, você vê, você vai percorrer vários anos com o risco de chegar lá na frente e o loteamento não ser registrado. Então, se a gente não olha isso desde o início, daqui 6, 7 anos você tem um revés. E você já investiu aí centenas de milhares de reais e o negócio não acontece. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Smart Lajes e Protenção. Quem quiser fazer uma laje de grandes vão, pode contar conosco da Smart Lajes e Protenção. E esse episódio em especial também está sendo gravado para o Aconvapcast junto com meu amigo aqui, Fabiano Moura. Fala, Fabiano, obrigado mais uma vez. Estamos juntos aqui para gravar um podcast. Isso, muito obrigado, Lúcio, aí pelo convite, né? Nesse trabalho bacana que a gente faz junto aí, a Convap já há um tempo, e o ManzaCast, né? A gente já vem trabalhando. E hoje realmente nós vamos falar de um assunto bastante interessante que as pessoas não costumam enxergar na construção civil, né? Verdade. O público comum, né? Aquele que realmente consome ou aquele que está vendo um empreendimento nascer, ele não sabe exatamente o que acontece no antes, né? Quanto de trabalho, quanto de suor a gente tem para poder tirar um terreno, fazer um terreno se transformar num empreendimento imobiliário. Então, eu acho que esse nosso papo hoje vai ser para esclarecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse ambiente por trás das mesas, né, que a gente faz de projeto, de aprovação. Os bastidores aí de como fazer, né? Uma pessoa bastante competente aí que está com a gente hoje, o Rodrigo, aí vai falar um pouco sobre como é os bastidores aí de uma aprovação de projeto, né? Legal, bacana. Maravilha. A gente está com o Rodrigo Bastos, da Urbis. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Lúcio, Fabiano, de poder estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho do que a gente faz, né? Maravilha. Também, gratidão ao Fabiano, que é da área, né, de loteamento, né, de fazer aí o planejamento urbano em diversas áreas, né, junto com a Cone Leste. Muito experiente para trazer bastante... enriquecer o nosso papo conteúdo aqui, né? Aí, né? Com certeza. Rodrigo, conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou arquiteto e urbanista de formação, tenho mestrado em planejamento urbano e mais umas 4 pós-graduações aí que foram fazendo pós-graduação em solos, meio ambiente, conhecimento que eu fui achando necessário ao longo da vida para ir melhorando o meu trabalho, né? Eu comecei a trabalhar, bom, já tenho 24 anos de formado esse ano. Todo mundo fala que eu tenho cara de novinho, mas já tem uma rodagem por aí. E trabalhei, até 14 anos atrás, trabalhei em construtoras. Sempre trabalhei dentro de empresas. E eu percebia que eu tinha uma limitação dentro das empresas. E aí, há 14 anos atrás, eu decidi pedir demissão e começar o voo solo, porque eu achava que a forma de enxergar os loteamentos era diferente, tinha que ser diferente. Você tinha que ter um olhar mais holístico ali, com uma equipe multidisciplinar simultânea. E não contratando um projeto aqui, outro ali, e depois fazendo uma coxa de retalhos. E foi que surgiu a ideia da Urbis. Então, a gente hoje trabalha com uma equipe multidisciplinar lá. A gente tem desde arquitetos, estagiários, biólogo, engenheiro florestal, geólogo, agrimensor, para a gente conseguir justamente dar toda essa visão que eu imagino do planejamento urbano, da assessoria e suporte para os empreendedores. Legal. E quem são os clientes da Urbis? Porque assim, curiosidade, né? É uma empresa que já faz um loteamento, é uma pessoa que tem uma área que você faz uma ligação com quem empreende. Da onde vem? O nosso carro-chefe hoje são as loteadoras, os incorporadores, né? Mas tem também a parte dos terrenistas. Exato. Muitas famílias aí têm heranças, fazendas, etc. Não sabe o que fazer. O que cabe ali, né? Não consegue nem precificar. Vai conversar com o corretor, o corretor te pergunta, tá, mas quanto vale sua área? A pessoa não sabe. E, nem o corretor. Nem o corretor. Porque a área vale o que cabe nela. Certo? O que cabe e o que a conta fecha. Então, se a conta não fechar, a área não tem valor comercial para o setor imobiliário.
Aham. Então, assim, esses são nossos principais clientes hoje. Uhum. As construtoras, loteadoras e os terrenistas. Perfeito. E você, bom, por exemplo, eu sou um terrenista. Tá. Cheguei aqui. Rodrigo, cara, eu tenho essa área aqui. E como vai ser feito esse estudo? Por onde começa? Topografia? Conta pra gente esse caminho aqui. Eu costumo dizer que a gente, nessa fase que a gente está, que é uma fase muito embrionária, é uma Sim. que eu chamo de pré-inicial. Aham. Normalmente a pessoa consegue identificar a área no Google pra gente. Aham. E eu falo, você tem uma matrícula, você tem algum documento. E a partir daí a gente começa no escritório o planejamento de campo. Então, assim, a gente consulta uma série de bases de dados existentes, sejam municipais, estaduais, federais. A gente reúne o máximo de informações possíveis de legislação urbanística, legislação ambiental. A gente avalia também a matrícula do imóvel, ver se você não tem algum ônus na matrícula, algum impedimento que vai impedir algum empreendimento. E a gente parte para campo. APP, Rio. Exatamente. Que são as coisas que podem melar ali o empreendimento, né? Esses são os mais visíveis. E tem aqueles que a gente... Os invisíveis, Os né? invisíveis. A gente tem questão de declividade, o tipo do solo, dependendo do relevo do terreno. Se eu tenho um solo muito arenoso, por exemplo, a terraplanagem vai ser complicada. Contaminado. Aí eu vou ter projeto geotécnico, contaminações, brejos, vegetação. Tem uma série de coisas que a gente... Quando a gente bate o olho na área, fala, nossa, a área é legal, boa. Aí quando você começa a estudar, fala assim, calma que não é bem assim. Então, tem uma série de avaliações e também de engenharia. Eu tive durante a minha vida como funcionário, como CLT, eu tive a oportunidade de também tocar obra de loteamento. Eu fazia projeto Então e tocava você já estava no setor ali, Exatamente. né? Não chegou, então eu fui meio... Não chegou novo Não. né? Na área. Já Não, estava ali, exatamente. já pisando naquele terreno. E aí meio que eu fui forjado no loteamento, olhando ele sob o olhar da engenharia também. Não só do Perfeito. urbanismo, não só do master plan bonito, aquela coisa em 3D, maravilhoso, mas pô, isso aqui... Aquela maquete num plantão de venda. que enche os olhos. Aí eu penso, aquilo lá, de fato, ele para de pé do ponto de vista técnico. Como é que eu faço essa obra? Como é que eu executo isso? Essa via dá, não dá para fazer? Drenagem, água, esgoto, para onde vai, como vai, eu vou ter que bombear. Então, assim, a gente, além de tudo isso que eu acabei de falar, tem essa visão também de engenharia, que eu acho que é um dos diferenciais nossos da Urbis é esse. Então, a gente consegue dar esse pacote todo para o empresário, entendeu? Toda essa visão completa desde o momento inicial. Maravilha. Sim, você vê a complexidade que é, né, desenvolver um empreendimento imobiliário, né? O Rodrigo, realmente, a gente já é um parceiro, a gente trabalha junto em alguns projetos, né? E vira e mexe, 9 horas da noite, estou lá mandando a mensagem para ele. E aí, esse terreno aqui, vamos dar uma estudada, né? Porque assim, na verdade, o que acontece é exatamente isso. As pessoas têm uma noção de que olham um empreendimento lá, todo bonito, né? Todo pronto, ou iniciando uma obra, não entende o trabalho, né? Que vem por trás. De anos que veio para trás, disso, de né? anos que vem para trás, né? São anos, né? Um loteamento médio aí demora de 5 a 6 anos entre você olhar o terreno e aprovar nos órgãos regulamentadores aí de governo, estado, município e ambiental, vai ser aí um prazo de 6 anos. Né? Então é um médio prazo aí, a gente pode dizer, né? Não, porque 6 anos, 6 né? anos muito tempo. Muda a região ali. Muda muito, tá muda a economia. Aprovando né? aquele loteamento. Muda a economia, muda governo, muda parâmetros, né? Muda a legislação, muda muita coisa. Então a gente tem vários desafios, né? Que aí é onde entra realmente uma empresa como a do Rodrigo, que tem essa expertise, né? De se unir ao empreendedor e poder. O empreendedor vai trazer a visão de negócio, naturalmente, né? Ele vai trazer ali pesquisa de mercado, ele vai trazer o que realmente dá para colocar naquela região em relação ao comercial. E o Rodrigo, né, auxilia sempre na questão técnica. Porque nem tudo que o empreendedor sonha em pôr, naturalmente ele vinga, né? Porque existe algumas coisas que podem ser impeditivos em relação à legislação, a questão ambiental, a questão de questão de topografia, a questão do próprio solo, né? De você poder mexer ou não na instabilidade do solo. Então, assim, é um trabalho conjunto que basicamente vira uma sociedade, né? Como eu digo, a gente quase vira sócio, porque são 6 anos de trabalho ali, né? São 6 anos trabalhando junto. Então, é importante. Olha só a importância de ter um bom relacionamento, né? Ter uma boa empresa para te assessorar.
porque realmente é um tempo grande, né? De maturação de um projeto até sair. E enfrentamos aí, o Rodrigo pode falar um pouco sobre a dificuldade que a gente enfrenta nos órgãos públicos, né? Da burocracia estatal, que é natural, que ela é pesada. E muitas vezes na falta da condição técnica mesmo, operacional do servidor público, né? Porque realmente a gente sente essa dificuldade, né? A gente vive numa cidade que é São José dos Campos, que tem um padrão muito superior a muitas cidades que a gente né, diria que a maioria do Brasil. Na verdade, como o Brasil, a gente pode dizer, muitas né? capitais até, em termos técnicos. Vamos dizer que São José dos Campos está na vanguarda, mas tem suas deficiências, a gente sabe disso. Da prefeitura, né? Exatamente, a gente está falando do órgão público, prefeitura. Mas quando a gente sai aí para trabalhar no interior, aí a gente tem uma dificuldade bastante significativa em relação a tudo isso. Mas é um trabalho aí que eu falo, é um trabalho, antes do empreendimento estar ali, ser lançado, tem um trabalho longo aí de trabalho. Antes mesmo da gente pensar em diretriz ou aprovação, a gente gasta aí no mínimo uns 6 meses, né? Fazendo estudo, indo para campo, faz uma versão, aí a comercial avalia, aí avalia as limitações técnicas pós-loteamento, o que vai construir, o que não vai, recuo, dá, não dá. Então, assim, pelo menos uns 6 meses para você falar, olha, acho que a gente tem um produto que é viável financeiramente, tecnicamente, ambientalmente. Agora sim, vamos começar a licenciar ele, aprovar. Preliminar ali, uns 6 meses. Mais ou menos. Mas numa média de 6 meses. Para ter a viabilidade financeira. Que a gente chama de estudo preliminar ali, de ter uma resposta para que serve aquele terreno, uns 6 meses. Para ele sair de uma localização no Google e chegar realmente... Agora a gente tem um produto, né? Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, fugindo um pouco do Rodrigo, para o Fabiano. Uma loteadora que vai fazer um empreendimento, ela tem uma área, um terrenista, e a loteadora quer empreender ali, mas ela precisa de recurso. Como que ela faz isso? Tem algum caminho ou ela mesmo que tem que aportar para aquele empreendimento? Loteamento... Para o pessoal entender como funciona, loteamento, eu também. O loteamento ele não tem nenhum apoio financeiro de banco, né? Assim, no começo. Certo. O banco, geralmente, ele não... Eu digo instituições financeiras que a gente costuma ver de bandeira, né? Bradesco, Itaú, Caixa Federal, esse tipo de instituição, eles só entram no financiamento de loteamento depois que o loteamento está pronto, ou seja, só 10 anos depois. Né? Depois que lançou, financia para o consumidor final. Toda a drenagem, todo o asfalto, todo o posteamento. A hora que o cliente pode morar, aí sim esses bancos entram. Então é um investimento muito pesado. Né? Então o loteamento ele é financiado ou por recurso próprio, naturalmente, né? Ou você tem um recurso próprio, ou você tem investidores, né? Que são pessoas que você tem que caminham, que é natural, que caminham com você aportando dinheiro e tirando o seu recurso, então são investidores. Ou você, depois de cumprir algumas metas, né? Eu vou dar alguns exemplos, né? Cada fundo vai exigir um padrão, mas você já fez 20% de obras, você já vendeu 30% do empreendimento, aí ele vai fazer uma análise. E aí, fundo imobiliário, sim, aí esses fundos imobiliários costumam aportar dinheiro. Se você tiver mas só quando o negócio está pronto já, né? Não digo pronto, mas depois de aprovado, depois de iniciado obras e depois de testado no mercado venda. Então, eles vão analisar o quê? Eles vão pegar o que você construiu até ali de aprovação, depois eles vão pegar o que você já construiu de obra e vão analisar o que você já vendeu. Faz uma conta, assim, o empreendimento é viável, né? Porque se passou por se passou por todas essas etapas, significa que ele teve uma aderência de mercado. Porque já vendeu, já tem obra. Vão analisar, naturalmente, o interno da sua empresa, que é a condição financeira e administrativa da sua empresa. Aí sim um fundo vem e te ajuda financeiramente. O fundo mercado financeiro. Mercado financeiro, um CRIA. Mas você precisa abrir um IPO lá? Não tem nada de IPO. É um processo financeiro, é um sistema financeiro que dá apoio a essa produção. Mas até você chegar no ponto de ter um apoio financeiro de um fundo, você já investiu muito. Né? Tempo e dinheiro. Você comentou, né? O CRI aí. O que é o CRI mesmo? O CRI é um instrumento financeiro que o banco, que o fundo cria para poder te dar esse dinheiro e depois ele leva esse instrumento para vender no mercado como aporte. Entendi. Então o banco cria como se fosse uma moeda ali da... Vamos chamar de moeda. Ele vai criar dinheiro, vai criar uma moeda que chama CRI, e aí ele né? vende
partes desse... O imobiliário é CRI, o pessoal do agronegócio é CRA, que é agronegócio. Então, cada setor tem a sua sigla. Entendi. E isso, depois ele vai a mercado e vende essa moeda com monte de spread. cotas ali e vende cotas no mercado. Isso. Exatamente. Perfeito. Então, esse é para fundo imobiliário. Mas, realmente, a barreira é muito grande na entrada para empreendedor entrar no mercado imobiliário do setor do loteamento, né? Ele é bem restrito justamente porque a burocracia é grande, o tempo é longo e o recurso não é fácil você alcançá-lo, né? Por isso que nessa viabilidade preliminar é muito importante a gente olhar o processo como tudo, né? Não só olhar, eu até esqueci de comentar, um ponto muito crítico aí é o registro do loteamento. Também. No cartório de registro de imóveis, o registro de loteamento é o processo mais complexo que existe dentro do registro de imóveis. Então, você vê, você vai percorrer vários anos com o risco de chegar lá na frente e o loteamento não ser registrado. Então, se a gente não olha isso desde o início, daqui 6, 7 anos você tem um revés. E você já investiu aí centenas de milhares de reais e o negócio não acontece. Ou atrasa o seu lançamento. Qual que é o problema? O registro de imóveis do loteamento. Exatamente. Porque o registro ele vai avaliar a cadeia dominial 10 anos para trás. Então, os proprietários anteriores. Certo. Então, a gente vai puxar as certidões desses proprietários anteriores. E se essas pessoas tiverem algum impedimento, algum processo na justiça que possa vir a recair sobre o imóvel, o cartório simplesmente não registra o processo trabalhista, por exemplo. Se o dono do terreno tiver um processo trabalhista ou tiver alguns processos. Então, assim, quando você compra um lote de uma empresa séria, né, numa cidade boa que está fiscalizando, eu não estou falando de loteamentos irregulares que existem por aí, né? Naturalmente, se a pessoa está buscando um loteamento irregular, ela vai comprar e não sabe o que está comprando. Mas de um loteamento não tem escritura, né? registrado em cartório, ela vai comprar um terreno 100% garantido, porque já passou por um histórico de pesquisa, de análise, de aprovações, até chegar no cartório de registro de imóveis, que é tão burocrático que ela pode comprar com tranquilidade o seu lote, que ela não vai ter dor de cabeça em relação a... E um ponto importante também, os loteamentos, eles têm uma garantia real de que a obra vai ser executada, né? Também. O loteador garante ou com imóveis próprios, ou com seguro-fiança, etc. Então, assim, além de tudo isso que o Fabiano falou, tem essa garantia real de que o empreendimento vai acontecer. Exatamente. A prefeitura em São José dos Campos, a prefeitura não aprova o projeto se você não mostrar para ela que você tem capacidade de executar até o final. E ainda temos que dar uma garantia de que, se caso você não execute, vai existir um processo você que algum banco vai terminar. Exato. Alguma garantia de algum liquidar banco. Exatamente. Cumprir com aquela obrigação. Cumprir com os valores da obra. Tanto que o último passo na prefeitura, você aprova um cronograma de obras e um orçamento. Então, um cronograma físico-financeiro. Então, se você vai gastar 10 milhões de reais no loteamento, você tem que apresentar uma garantia que cubra os 10 milhões de reais naquele período. E muitas vezes essa é uma grande diferença entre uma cidade como São José dos Campos e uma cidade que não tem todo esse controle no valor imobiliário de quanto custa um lote, por exemplo. Né? Porque muitas cidades não têm essa capacidade de exigir tantas garantias assim, às vezes. Né? Sim, certo. Como São José dos Campos faz. Então, por isso que existe uma valorização. Por trás desses números, existe uma valorização também. Por isso que São José dos Campos é uma cidade segura. É uma cidade que tem poucos problemas, que não vou dizer que não tem, porque sempre vai existir alguma outra coisa, né? Naturalmente acontece. Mas é uma cidade que tem poucos problemas de obras não concluídas. Se você pegar o histórico de São José dos últimos 15 anos, vou chamar de 15 porque né, para trás eu ainda não atuava nesse mercado, mas nos últimos 15 anos, se a gente teve 2 ou 3 obras aí paradas aí por algum motivo da empresa não entregar por questões financeiras, foram muitas. Pode ver que não tem obras paradas na cidade, né? Certo. Então, São José dos Campos é uma cidade que dá essa garantia também. Então, isso entra na conta, né? Do investimento, que a pessoa que compra tem essa garantia de que vai receber seu imóvel lá no final. Perfeito. Importante, naturalmente, né? A gente está na Convap, as empresas que orbitam aí junto à Convap são empresas sérias. Então, acho que para o consumidor é sempre importante também, lógico, olhar com quem ele está fazendo negócio, né? Com qual a empresa que ele está ali fazendo seu investimento, para poder se garantir disso. Mas é uma cidade que dá uma certa
segurança para o consumidor também. Isso é bem importante dizer, reconhecer pela cidade. Exatamente. Né? Perfeito. Isso é legal. E aí, quando você faz esse estudo preliminar, você já dividiu os lotes ali ou nem desenhou ainda? Já fez uma prévia das ruas, sim. dos lotes, o tamanho dos lotes, o padrão desse lote, né? Se é um alto padrão, se é médio padrão, se é um bairro aberto, se é um bairro fechado. Exato. Exato. Esse estudo preliminar ele tem algumas fases, né? Então, a gente normalmente faz o diagnóstico ambiental, então a gente vê APP, vegetação, etc., avalia qual é o tipo de vegetação. Aqui na região do nosso do Vale do Paraíba, a gente tem uma ocorrência de cerrado, manchas de cerrado. E cerrado no estado de São Paulo tem uma legislação específica, porque não é um bioma nativo aqui da nossa região. Então, ele tem uma proteção maior, diferente da Mata Atlântica, que a gente tem uns potenciais de supressão de vegetação maiores. Então, tudo isso entra na conta, a gente gera um mapa de diagnóstico ambiental que vai ser a base do empreendimento. Certo. A partir dali, a gente sabe o que a gente tem de área líquida para a gente lotear. E aí, a gente começa um estudo de massa, a gente define... compartimenta esse terreno, a gente vai colocar um comercial aqui, um residencial ali, aqui a verticalização. A lei pede o sistema viário, uma via de tantos metros aqui, uma coletora e etc. E aí a gente vai evoluindo. A gente sai de um estudo de massa, a gente chega para um master plan conceitual, que a gente já tem mais ou menos uma cara de um urbanístico ali, até a gente chegar no nível de anteprojeto, que é onde a gente chega mais ou menos nessa fase de estudos, que a gente já tem ali divisão de lotes, de quadras, a gente tem quadro de áreas, as áreas públicas que têm que ser doadas. Sim. Então, a gente tem um projeto com cara já, que o empresário consegue fazer uma viabilidade financeira desse empreendimento. Isso, para saber quanto que vai render, né? Na verdade, no final das contas, é negócio, né? É negócio. A gente tem que saber se a área... Numa média aí, a gente, né, nos estudos que a gente faz, uma média, um terreno... costuma dar aí em torno de 40% da área dele, uns 40% de lotes. Então, se você tem um terreno de 100 mil... 40% então, de lotes. Se você tem um terreno de 100 mil metros quadrados, 40 mil metros quadrados é o que você vai ter... Estou falando uma média, né? De lotes. Que é o que você vai vender. O resto é rua, área ambiental, área de lazer... A área que a gente doa para a prefeitura construir uma escola, né, que a gente chama de área institucional, né? Que a prefeitura... É uma doação mesmo, né? Que a gente faz para a cidade. Faz parte, né? Então, a gente faz a doação... escola ali, uma UBS. Exatamente. Nós, como empreendedor, doamos a área pública, rua, água, esgoto e energia elétrica. Então, a gente faz tudo e doa para o setor público. Cada um. Né? Claro, a gente fala em doação, é lógico. Isso entra no custo, né? Quando o consumidor compra um lote, ele está pagando por essa doação. Mas eu estou dizendo o que nós entregamos para a cidade como desenvolvimento urbano é esse contrapartida que a gente entrega para o município. Normalmente, né? Não é só um impacto local ali, micro, né? Você tem um impacto regional. Então, tem muitas obras que a prefeitura acaba exigindo do empreendedor contrapartida, né? Que são para essa integração desse novo empreendimento com a malha urbana existente. Então, alargamento de via, prolongamento de vias. E assim, então, basicamente... A cidade, o Rodrigo pode falar um pouco mais sobre isso. A cidade já existe São José, né? Vamos falar de São José, já existe um planejamento urbano de expansão de vias, né? Então, imagina que eu estou num empreendimento que nem alguma discussão boa, né? A discussão da Urbanova lá. Então, o próximo empreendimento que vier tem a função de entregar para a prefeitura uma nova ponte com um novo acesso, a famosa segunda ponte da Urbanova. Então, aquilo ali já está definido pela prefeitura. Existe um planejamento na cidade como um todo, por onde vai passar as ruas, por onde é o prolongamento, que a gente chama do sistema macroviário. Acho que o Rodrigo pode falar um pouco sobre isso. Então, quando nós vamos fazer um projeto, nós temos que levar em consideração aquele planejamento que a prefeitura tem. Certo. Então, uma rua de um loteamento não é uma ideia da cabeça do projetista ou do empreendedor. Maioria das vezes é a prefeitura que exige que aquela rua já tem a rua que vai passar na porta ali, você tem que fazer uma ligação, então, né? você sabe que aquela rua tem que respeitar ela, então não adianta... E aí tem o trânsito, né? Tudo que vai acarretar ali de trânsito para aquela região. Você tem que apresentar um estudo. A quantidade de lotes que você tem no empreendimento vai ser proporcional ao tamanho das vias estruturantes que você tem no seu empreendimento, o impacto que isso tem no bairro vizinho, linhas de ônibus. Então, assim, é uma análise complexa por parte do município também. Não é algo simples de se analisar. A gente diz que a parte mais delicada e mais complicada do empreendimento é o sistema viário, eu acho, né? Sim. Hoje nós estamos tendo algumas concessionárias, vamos falar um pouco sobre isso também, mas hoje realmente, quando você vai para a prefeitura aprovar, eu acho que o viário, porque realmente
traz um É o mais grande impacto, complexo. né? Traz um grande impacto para qualquer bairro, né? Então, Sim. o viário é realmente um desafio grande de discussão sempre junto ao órgão público. Né? Agora a gente está enfrentando outras aí, que é a Sabesp, EDP, outras que a gente também entra no pacote da discussão, né? Que agora privatizou a Sabesp está remodelando todo o processo dela, então a gente está com uma certa dificuldade aí de interlocução, de conversa, até normal, né? Então, acredito espero que seja normal essa espera, adequação, né? aí. E espero que isso seja resolvido em breve, porque a gente está com bastante dificuldade de prazo, de comunicação, de saber o que tem que fazer. A Sabesp é aquele IMOB, né? O IMOB, isso, é tudo pelo sistema. Você não tem ninguém para falar, Quem responde né? o sistema não é daqui, não sabe da nossa realidade. E cada vez que você manda um Comunix, responde um Comunix, cada um que analisa é diferente do outro. Exatamente. Aí um falou uma coisa, o outro falou outra coisa. Exato. Assim, pô, por que não falou da primeira vez, né? E aí fica a dificuldade. Você tá com um projeto lá em análise, Sim. você quer tirar uma dúvida ou quer explicar uma situação para não gerar um Comunix, você não tem com quem falar. Aí você aguarda meses para vir um documento, para você, poxa, podia ter conversado e resolvido, aí você tenta marcar reunião, não consegue porque não te atende mais pessoalmente. Então, assim, a Sabesp hoje, eu diria que é o maior gargalo hoje dos processos de loteamento no estado de São Paulo, eu diria que é a Sabesp. A gente faz projeto no estado inteiro, é uma reclamação unânime, não é só da nossa região, não. E a CETESB é tranquilo também? A CETESB eu acho que é um órgão mais previsível de se trabalhar. Você tem muitas normas da CETESB, você tem legislação, ela é mais clara, é mais objetiva. A gente tem muito mais acesso aos técnicos. Então, assim, ao longo de anos, você vai criando relacionamento com os técnicos. Então, a gente marca reunião para discutir previamente antes do protocolo, explicar o que a gente está pensando. Então, já tem uma análise prévia ali. Então, apesar de ser um órgão que todo mundo tem medo, hoje eu vejo a CETESB como uma coisa muito mais tranquila de lidar do que a Sabesp, por exemplo. Sim. E a gente tem uma agência aqui em São José, né? Que também... A Agência Ambiental do Vale. Isso. Exatamente. Ajudou um pouco, não é pro loteamento, ela não resolve. Não é que não resolve, ela não é capacitada ela ainda. Não faz parte do processo. O processo de loteamento, mas para algumas coisas ajudou muito, né? São pequenos projetos. Tirou da prefeitura algumas responsabilidades ambientais que travavam a prefeitura por falta de gente, etc. Então, hoje, aqui, vamos falar de São José, processo de supressão de vegetação dentro de um lote para incorporação, vou construir um prédio. Tem umas 5 árvores que eu preciso retirar. Uma indústria, esse processo é feito na agência ambiental. Uma indústria que vai se instalar de baixo impacto. Exato. Né? Movimentação de terra, terraplenagem. O licenciamento é na agência ambiental. É um processo eletrônico, bem mais rápido, ágil, que a gente também tem super abertura para conversar com os técnicos. Então, assim, é uma interlocução muito tranquila. É um processo bem tranquilo com a agência ambiental. Porque o que a gente sempre bate nesses órgãos, né? Principalmente agora a Sabesp, que a gente está conversando, tentando colocar isso para eles, é que é o seguinte... Um projeto, ele não é muito estático, sabe? Às vezes, as normas são muito estáticas, as coisas são muito estáticas, mas às vezes na hora que você vai projetar, você precisa de um entendimento de técnico para técnico para ele entender o porquê que você fez um desvio na linha. Vamos falar assim, estou dando um exemplo, né? Então, não, tem que ser reto. Pô, reto tem uma rocha, às vezes tem problema de interferências que você tem que superar, que às vezes faz uma proposta nova e se você não conversa olho a olho com o técnico... Ou a declividade, puxa, o cara precisa dar uma voltinha, né? Não tem uma resposta de 0 a 0. Ele tem que ter uma conversa, porque explicar também para ele questão até de viabilidade financeira. Custo, viabilidade financeira, porque muitas coisas que a Sabesp pede... Desmonte de rocha é uma... Não, sim, né? Exato. Mica o empreendimento, porque é caríssimo, né? Sim. E às vezes tem coisa que inviabiliza. Simplesmente o empreendedor fala assim, não, esse terreno não dá. Né? Sim. E é uma pena, porque são coisas que poderiam ser analisadas e em comum acordo ali chegar conversados melhor. Numa situação que realmente faz sentido. Então, muito comum nos último ano aí, vamos dizer, desde que a Sabesp foi privatizada, a gente recebe diretrizes aí com, olha, busca água a 3 km, lance o esgoto a 5 km. Eu ia perguntar isso. É inviável. Uma contrapartida, né? É absurdo. Então você tem uma contrapartida da EDP para você fazer uma extensão de linha e também uma extensão de linha de esgoto da Sabesp. Exato. Ou de água que você precisa estender, ou uma contrapartida da prefeitura. Você precisa construir uma ponte ou uma avenida. Então você fala assim, pô, peraí, meu empreendimento só dá isso. Eu não tenho dinheiro para fazer Exatamente. isso. Existe dá para negociar isso aí ou o cara pediu a contrapartida ali...
Porque às vezes o empreendimento não tem capital suficiente para aportar aquilo. Exato. Não, sim. É isso que eu falo, que a gente ali tentar dentro do próprio órgão conforme mostrar, a música ali, mostrar tentar ajeitar a situação, né? Tem coisas que a gente não tem como fugir. Por exemplo, o Fabiano falou do sistema macroviário. Tá definido no plano diretor da cidade. Perfeito. Tem que passar uma via de 33 metros dentro daquele empreendimento. Agora, ela pode passar assim, maior, ela pode passar assim, menor. Então, algumas coisas a prefeitura não consegue abrir mão. A via tem que estar lá, mas o formato dela a gente consegue negociar. Vamos jogar ela para o canto, vamos diminuir ela, tem menos declividade. Isso é totalmente conversável e maleável. A prefeitura tem essa flexibilidade na análise do projeto. Mas outras não, como eu estou falando da legislação, tem que fazer. Mas se não sentar numa mesa com o técnico para discutir, Exato. você não consegue resolver. Sim. É isso que a gente bate na Sabesp. Se a gente ficar só de protocolo, troca e-mail, a não coisa dá, realmente né? não anda. Precisa ter esse contato, entendeu? Até porque a Prefeitura de São José é uma prefeitura muito capacitada tecnicamente. Tem excelentes técnicos aqui em todas as secretarias. Então, Muito bom isso, né? Muito bom. Já é um negócio complicado. Se tiver técnico ruim, Não, e assim, aí não vai mesmo, né? E as coisas acabam se resolvendo realmente. São José é uma cidade excelente, uma né? cidade E aqui se diferenciada, resolve na técnica, entendeu? A discussão perfeito. é técnica, não é uma discussão política. Não, a gente resolve os Mas projetos. aí o pessoal senta na mesa para conversar, né? Exatamente. Sim, total. Marca a reunião, senta, tudo transparente. Isso é muito importante pra gente. A gente fica ansioso nessas reuniões, porque é onde realmente você consegue demonstrar para aquele órgão que o porquê que você necessita de algumas alterações e até do bom senso. quebrar paradigmas, né? Porque normalmente as pessoas pensam, o empreendedor é um cara milionário, o cara tem muito dinheiro, o cara tá chorando por causa disso aqui. Então, assim, você senta na mesa, acontece, você desmistifica não é isso porque aí. É milionário, ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro, sim. né? Senão... São José, de muitos anos para cá, a gente já não tem mais essa mentalidade na prefeitura. Mas volta e meia, algumas cidades que você está trabalhando, as pessoas pensam isso. Pô, o cara é rico, o cara tá reclamando disso. Pô, mas deixa eu te mostrar aqui que não é questão dele ser rico negócio, ou não. Né? Olha o dinheiro que ele vai colocar aqui, é o que você está pedindo. Olha só, inviabilizou o negócio, não tem condições de fazer. Então, assim, tem esse trabalho também de desmistificar isso, né? No empreendimento, o que é mais oneroso aí para quem vai empreender? Então, a gente tem o viário, a gente tem a drenagem, a gente tem o esgoto, uma estação elevatória ou uma caixa de retenção. Então, tem diversas coisas ali dentro do empreendimento, né? Sim. Hidráulica, elétrica, pavimentação. Isso vai depender um pouco... Isso depende um pouco da topografia do terreno. Sim. Né? Da análise da topografia, análise de solo, né? Porque se você tem uma área que você tem que ter muitas travessias de APP com solo mole, você tem um custo alto para fazer. Se você tem uma topografia com muito morro, troca de solo muito ali. Morro, né? Você tem que fazer uma terraplanagem longa, grande. Se você se depara com um terreno que tem um macroviário já definido, pesado, porque acontece, né? Pesado. Né? Por exemplo, tem projeto que a gente 20%, você tem uma ideia, 22%, 24% da área é rua. Então, você tem 100 mil metros quadrados. Macro já da prefeitura. Você tem 22 mil metros quadrados de área de pavimentação. Tem terreno que chega a 35%. Então, quando chega a 35%, você quase que mata o projeto. Né? Entendi. Só de rua. Sobrou lote, né? Só tem rua. Praticamente tem mais rua do que lote. Mas isso depende muito. Então, assim, o que é muito caro é muito relativo, porque vai um pouco do terreno, claro. Mas, sem dúvida, né? A área de... Quando você fala da urbanização ali, na relação de terraplanagem de pavimentação, acho que são os dois. Se fosse a curva ABC ali do nosso empreendimento, geralmente vem da pavimentação e terraplanagem. São os dois. Se for uma área mais urbana, aí você tem que pensar num verticalizar, né? Porque aproveitar melhor esses lotes com mais... Mas nem sempre, né? Quando o cara vai fazer um loteamento, ele tem essa possibilidade de fazer torres, né? Porque geralmente é nem sempre, afastado, nem né? sempre o zoneamento vai que o zoneamento não permite, né? Se o zoneamento permitir, né? Que nem você pega aqui o terreno das vaquinhas, o famoso terreno das vaquinhas, ali o zoneamento permite. Então, basicamente, vai ser, pela centralidade ali, vai ter que ser prédio, porque senão não fecha a conta se você fizer um monte de casinha. Mas você vai lá para Urbanova fazer um loteamento Alphaville, já não pode pôr prédio, aí tem que ser só casa, tem um pouco de comercial e casa. Então vai depender da região da cidade que você vai e tem um zoneamento, né? E claro que isso também dita o valor da terra. Exato. Né? O terrenista ali, ele vai receber uma oferta, uma proposta relativa com aquilo que pode ser colocado no seu terreno, né? Sim. No momento do estudo, é claro que naquele momento de estudo, tudo aquilo que pode ser aproveitado e utilizado do terreno
a lei, né, beneficia o terreno, naturalmente o empreendedor costuma desenvolver um projeto que contemple ali todas as possibilidades que a lei permite. A lei de zoneamento, né, que ela é bem redigida, bem séria aqui em São José dos Campos, é bem seguida, né? Vamos dizer A assim, cidade é bem pensada, bem né? pensada, né? Perfeito. Deixa eu fazer agora. Passou uma coisa pela minha cabeça. Como o seu trabalho é um trabalho de longo prazo, aí vamos dizer 6 anos para aprovar um empreendimento, como é o seu contrato com a loteadora ou com o terrenista? Como que funciona isso? Normalmente a gente é um contrato de longo prazo e a gente vai tendo alguns marcos, né, ao longo do processo, entendeu? Normalmente a gente atua sendo o guarda-chuva técnico. Se for só depois de aprovado, o cara morreu de fome quando chegou lá. A gente acaba sendo... a URBS acaba sendo a coordenadora geral, técnica do projeto. E a gente, junto com o loteador, faz um planejamento do que vai ser contratado, que horas vai ser contratado, qual o momento de trazer um parceiro, um outro projetista. E a gente vai, para e passo, né? Agora a prefeitura, agora é da terraplanagem entrar, agora é pouca drenagem. E a gente tem alguns marcos. Normalmente, a gente tem ali o marco aprovação na prefeitura, que você tem as etapas de aprovação, né? Preliminar, então, você aprova ali na prefeitura, depois você vai para o GRAPROAB, que é específico do Estado de São Paulo. Mas antes de aprovar, você tem o preliminar ali, o estudo você antes. Tem o preliminar, dali viabilidade. Tem viabilidade financeira? Tem. Então, vamos tocar o projeto. Legal. Aí a gente começa a pedir diretrizes, aprovação na prefeitura, terraplenagem, drenagem, aprova no município. Aí a gente está apto aí para o Estado. Vamos para o GRAPROAB. Aí produz uma série de documentos, estudos ambientais, GRAPROAB. Aprovou? GRAPROAB, dá uma explicada sobre o trabalho do GRAPROAB. O GRAPROAB é um colegiado. O Estado de São Paulo resolveu organizar essa aprovação nele, trazendo todos os órgãos que são envolvidos, que é Sabesp, Secretaria de Habitação, CETESB, IFAM. Eu acho que basicamente é isso. Reuniu esses órgãos, essas instituições e falou, olha, a gente tem um prazo para receber os projetos, analisar e dar comunique-se. O empreendedor tem prazo para responder. Então, assim, a gente tem uma regra do jogo bem estabelecida. A gente tem São Paulo, né? Isso, no estado de São Paulo. Geralmente, os estados... Já tem alguns estados já copiaram o modelo de São Paulo, que eu acho que não tem como ser diferente. Né? Não tem como ser diferente disso, é muito complicado. Se for diferente disso... E muita gente tem medo do separado... Muita gente tem medo do GRAPROAB, mas na verdade o GRAPROAB facilitou demais a nossa vida. Porque a gente tem uma regra do jogo. Uniu ali, né? A gente tem hoje processo eletrônico, a gente tem um portal que a gente sobe os arquivos lá. Então, assim, a gente tem uma resposta imediata. Se aquele arquivo... Como se fosse se o documento já não tiver certo, se o já não documento passa, não tiver né? certo, já nem passa. Então, a gente Você tem não ali em dá tempo real. né? Aí você conseguiu protocolar o processo. Teve o protocolo número, você já sabe quando vai ser a reunião para avaliação do seu projeto. Você já sabe daqui 60 dias tem uma reunião. Aí você já sai o comunique-se, você sabe no dia seguinte do comunique-se, você tem prazo para responder. Então, assim, a regra do jogo é muito bem... muito bem na mesa ali. E cabe a nós, obviamente, os técnicos, sabemos o que o órgão quer ver, como ele quer ver. E aí entra o nosso trabalho. Isso aqui, quando a gente chegar na CETESB, eles não vão aceitar isso. Esse é o diferencial de ter uma boa empresa e uma empresa complicada para você trabalhar, porque o estudo dessa cartilha do GRAPROAB, para saber exatamente o que o GRAPROAB quer, né? Porque eu estou falando de coisa simples, no projeto, se a linha vermelha, se a linha amarela, né? A gente tem esses fatores. Tem prefeitura que se a linha vermelha, ele não quer, ele quer a linha amarela no projeto, o descritivo. Então, assim, esse é um trabalho que o escritório né, que nem a URBS e o Rodrigo tem que ter, que é entender exatamente o que o órgão precisa, para você chegar lá e não ter problema de recusa do seu projeto. Eu quero a linha vermelha. Não, é verdade. Exato. Eu estou exagerando, mas... A vegetação é assim. Mas é isso mesmo. A chura que você representou aí não tá boa. Faz outra. O quadro de área está na posição, não tá legal. Foi lá no canto esquerdo. Então, tem uma pessoa na minha equipe que, assim, é especializada em GRAPROAB. Então, a gente começou a desenvolver os projetos. Eu já falo para ele aqui, dá uma olhada aqui.
Você acha que isso aqui passa no GraProab? Cara, isso aqui não vai passar, isso aqui não vai passar, isso aqui não vai passar. Aí a gente senta com a prefeitura, fiz isso aqui por causa do GraProab, hein? Ah, tá bom, então vamos acertar. Já avisa o cara que é pra não mudar, né? A gente já antecipa aí fica um passos. projeto só também, porque Exato. senão fica vários porque ali. senão você chega no GraProab e tem que ajustar o projeto, tem que voltar, a prefeitura tem que reaprovar, recarimbar. Então, muita coisa a gente já antecipa quando vai agora. pra um tem que ter o carimbo do outro. Então. Exato. Você não sai pro GraProab se a prefeitura não tiver carimbado, dada essa autorização, vamos dizer assim. Né? E aí o loteamento acaba que ele não é um processo com fluxograma bem definido. Não é uma etapa que acaba um, começa o outro e vice-versa. É um emaranhado de possibilidades e relações que acontecem simultaneamente. São muitos assuntos, muitas disciplinas ali, né? Que precisam ser vistas. E né? do ponto de vista da engenharia, assim como na incorporação, obviamente, todas as disciplinas da engenharia têm que estar conversando, né? Sim. Eu não posso fazer um projeto de arborização viária, por exemplo, sem saber onde estão os postes, onde estão as rampas de deficiente, onde estão as bocas de lobo. Eles não se conversam. Mas, então, assim, tem toda essa complexidade no processo também. Sim. E unido isso tudo, o nosso sócio, que é o terrenista, ele fica desesperado da outra ponta, porque ele é o que menos sabe desse assunto todo, né? Sim. Porque ele entra O que tá acontecendo? Ele entra com o terreno e muitas vezes, né, acha que a expectativa, a gente, né, nós como empreendedores, fica ansioso explicamos, ali, né? Conversamos tudo, mas sempre dá uma ansiedade grande, porque parece que não anda, né? Porque 6 anos não anda mesmo, parece que não anda. Quando você tá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, a coisa não anda, parece que não anda. Já fez muita coisa, já trabalhou muito, já suou muito, já investiu muito. Mas mesmo assim a coisa parece que não anda, né? Porque não nasce, né? Então é um trabalho bacana, é um negócio que é um aprendizado. Não é a profissão do loteador aí é uma profissão bem maluca nesse sentido, porque é uma história, né? Já que você comentou do terrenista. Além da credibilidade que tem que ter para conseguir convencer um terrenista, né? Sim. O terrenista, como é que funciona? Ele entra ali com o terreno e tem um percentual que ele vai pegar? Como que é negociado isso? Exatamente. Tem um padrão ou não tem padrão? Existe um padrão dito no mercado, né? Existe um padrão falado, mas esse padrão falado ele não consegue, nem sempre você consegue executar. Por quê? É o que o Rodrigo falou. Ao momento que o terreno entra no nosso land bank para estudo, ali é que eu vou descobrir o potencial de financeiro do terreno. Então, se o terreno tem um aproveitamento de 40%, e tem uma terraplanagem tranquila, ele tem um valor. Sim. Se o terreno tem um coeficiente de aproveitamento de 35% e uma terraplanagem pesada, tem outro significado de valor. Então, assim, eu só consigo ter uma noção depois daqueles 6 meses, né? Então, o terrenista entrou, assinou um contrato com a gente de intenção de negócio. Eu vou levar ali pelo menos uns 4, 5 meses, aí, a depender do processo, até 6 meses, para dar uma resposta definitiva para o terrenista. Falar, terrenista, eu consigo nesse seu terreno, eu consigo te dar um retorno de X%, né? E aí se negocia se é em dinheiro, se é em lotes, e aí é uma negociação caso a caso, né? Tem horas que é metade em dinheiro, metade em lote, né? Então, essa negociação é particular, né? Não existe uma regra. Né? Não tem uma regra. É claro que ela tem que ser definida antes de qualquer coisa para poder justamente entrar na viabilidade do empreendimento. Perfeito. Mas geralmente é assim que funciona. O terreno chega, a gente assina um contrato, a gente assina em contrato de intenção primeiro, né? Claro. Até chegar no estudo. E depois do estudo, se aquele estudo parou de pé, a gente analisa e faz a oferta. E dali para frente vira um contrato definitivo e segue-se aí os outros 5 anos e meio, porque os 6 meses já... Na verdade, esses 6 meses já é um trabalho, né? Ele já segue. Ali você, quando 6 meses, você já sai com desenho. Isso. Sim, já tem a base, Em tese, dá até quase que para protocolar na prefeitura, né? Não é um tempo perdido de estudo, é um trabalho que ele fica no status quo. E se vai para frente, já entra na prefeitura, se não... até porque nesse período de 6 meses a gente também faz uns debates com a prefeitura. Sim. Então a gente faz essas consultas. Já foi estudando, tá dentro já foi voltou esperado, né? Já foi voltou algumas prefeituras, porque não adianta, né? Porque se a gente não adianta a gente sonhar com um monte de coisa, chegar lá e ter uma negativa. Então a gente costuma trabalhar junto ali com a prefeitura. Essa é a importância dos órgãos nos receber. Isso. É nesse período de estudo que é o mais complicado, porque... Você nem por exemplo, protocolou o projeto, na prefeitura, né? A gente não anda... Que era uma reunião para conversar. Mas na prefeitura a gente não anda no escuro. Tem um protocolo. Mas nos outros órgãos a gente anda no escuro, infelizmente. Porque nesses 6 meses não dá tempo de resolver com o Sabesp, não dá.
Aí esse é o lado escuro. Em 6 meses que eu Não, mas é escuro, mas assim, por exemplo, se você vê que a rede de energia tá 20 quilômetros lá... A EDP nem é tanto problema, seria mais essa BESP. Você tá com uma rede de água passando na sua porta, ele pede para você duplicar a rede por 3 quilômetros. Às vezes não dá, né? Entendeu? Aí não fecha, né? Aí complica. Então, assim... E às vezes em 6 meses a gente não tem diretriz ainda. Mesmo fazendo no começo, a gente não tem diretriz. Na média, a gente estuda aí uns 25 a 30 terrenos para fechar um. Mais ou menos. Dá uns 30 terrenos. A gente passa o ano estudando uns 30 terrenos, 40 terrenos. Depende de cada empreendedor, né? Tô falando da minha época, do meu caso. Lógico que a gente não faz toda essa análise, né? Esses 25, tudo que ele fala, a gente faz meio que um pré-filtragem. Preliminar ali pra ver se vai. Tem coisa que em uma semana você já descarta. Ele manda a área e fala, pô, Fabiano, o zoneamento não é muito bom, ambientalmente tem esse problema aqui, eu acho que não vai dar muita coisa. Nem vale a pena. A experiência leva a gente a isso. Pouca área, né? Então acho que líquida, que é como vocês falaram, né? Agora, algumas coisas não. Aí realmente acho que vale esforço a gente ir avante. E também de padrão, né? Por exemplo, se a minha empresa tem um padrão mais popular, se a minha empresa tem um padrão mais alto padrão. Então tem também essas variáveis aí no meio. Se é mais comercial, se é mais residencial. Mas aí a média é uns 30 terrenos para bater um aí de viabilidade, de potencial. E aí, de potencial, você estuda 10 para fechar um. Então é uma média aí que eu costumo trabalhar. São números. Tem gente que tem um número maior, menor, mas... Não é uma coisa assim, chegou, fez e vão tocar, né? O importante, então, é sempre ter oferta ali para você chegar a fechar. São números. Exato. Estatística matemática. Basicamente, estatística matemática. Se você não tiver um número ali, você vai estudar, não vai chegar a nenhum resultado, né? Exato. E também aí depois de tudo que você estudou, aí entra análise do terrenista, o jurídico, para ver se a sua empresa tem capacidade de executar, não é certo? Né? Você acaba entregando um patrimônio seu na mão de uma outra empresa. Então, você tem, além de todo o estudo técnico, ainda tem o financeiro, o jurídico, para poder embasar se aquilo ainda para de pé, né? Tem o outro lado também. Perfeito. Tem que equilibrar muitos pratos, né? Para fazer um loteamento. E eu sempre falo, é uma sociedade eterna, né? Porque quando você faz um loteamento, você fica pelo menos uns 25 anos ali, 30 anos sócio, né? Na carteira, tudo, né? Rodrigo, fala pra gente, né? Quais são as disciplinas aí que a Urbs abraça, né? E também, eu sei que você falou que tem diversos parceiros, né? Porque é difícil você ter tudo dentro. Você não vai ter uma empresa de topografia dentro da tua empresa, né? Mas fala pra gente como é que funciona essas disciplinas aí que... Hoje eu tenho um topógrafo dentro da minha empresa. Depende do volume de serviço que compensa, porque né? Maravilha. Qual que foi meu sentimento ao longo dos anos, né? Hoje nós somos em 10 pessoas na empresa. Esses profissionais que eu falei no começo, e eu comecei a sentir a necessidade que algumas respostas eu tinha que dar muito rápido para o meu cliente, entendeu? Então, assim... A topografia lá na semana que vem medir... eu queria ver isso. Eu não tinha controle da agenda dele, por mais que o cara é meu parceiro, mas eu não tenho controle da agenda dele. Certo. Ele não tá ali comigo no dia a dia, sabe? Eu não consigo conversar. Então, entre o cara o Fabiano pedir uma informação e eu responder, eram semanas. Hoje eu consigo dar a resposta para ele em dias. Porque ele falou, Rodrigo, tô com tal necessidade. Eu já vejo a agenda, como é que tá. Vamos remanejar. Fabiano, amanhã o cara tá indo no campo. Daqui 2 dias tá indo no campo. Até sexta-feira você tem resposta. Então, é diferente isso. Então, a gente não fica no mercado... Eu não tô aí disputando topografia com empresas de topografia. Você não vende topografia? Não. A gente faz, obviamente, para os nossos clientes. Mas eu não tô aí no mercado para competir com ninguém. Na mesma parte ambiental, não tô aí competindo com empresas que atuam em licenciamento ambiental. Nisso, né? Eu tô focado em atender o nosso cliente. Então, o Fabiano, por exemplo, ele senta comigo na mesa e ele conversa de todos os assuntos do loteamento só comigo. Ele não precisa reunir 30 projetistas. Então, a gente acaba sendo o guarda-chuva. Então, algumas disciplinas estratégicas de projeto a gente faz dentro. Então, topografia a gente faz dentro. Então, o Matheus, ele é engenheiro... Ele é técnico de topografia, em agrimensura, e engenheiro ambiental. E a vida inteira atuou só como... Maravilha, já... mas atuou sempre como topógrafo, famoso topógrafo, né? E aí ele veio, se juntou a gente, e eu falei, cara, o que você acha da gente começar a mexer com terraplenagem? Eu sempre fiz projeto de terraplenagem, mas não estava tendo braço mais. Eu precisava dar mais atenção ao cliente. Ele topou. Hoje ele domina terraplenagem. Recentemente a gente até fez um workshop com a prefeitura via a Convap para a gente ministrar um treinamento para utilizar um software específico para a prefeitura, a mobilidade começar a usar na tentativa de melhorar o fluxo de aprovação.
Então, hoje eu tenho um cara estratégico dentro do escritório que faz terraplanagem. E faz ali a hora que a gente precisa, na programação que a gente precisa. Se eu precisar chamar alguém de fora, é 30 dias pro cara me dar uma prévia. Aí nessa prévia vem do jeito que o cara achou que era. Sim. Eu tô ali todo dia olhando. Mesma coisa a parte ambiental. Eu tenho engenheiro ambiental, florestal, geólogo, biólogo. Eu consigo dar todas as respostas relativas ao meio ambiente em uma ida ao campo. Então vai uma ida ao campo, vai uma equipe de 5, 6 pessoas e já me volto com todas as respostas no mesmo dia. Então eu consigo, Fabiano, essa área aqui, cara, parece que não vai ser muito boa. Sim. Porque problema com geologia, com isso, com aquilo. Então, é isso que faz a gente ter uma equipe desse tamanho e tem dado muito resultado. Muito resultado mesmo. Eu acho difícil a gente como empreendedor, ter que lidar com muitas pessoas e não ter um controle como diz o Rodrigo, né? Que realmente filtre tudo. Porque tem muitas informações que não são necessárias ao empreendedor. Tá por dentro, né? Não dá tempo, né? Na verdade, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Mas tem uma pessoa que possa coordenar esse projeto, no caso, a nossa parceira URBS aí, que faz essa coordenação e traz pra gente as respostas. E, naturalmente, as respostas vão ser questionadas, vão ser analisadas, debatidas. Às vezes, as nossas ideias podem melhorar o que foi buscado em campo e tal. Isso é natural, né? De coisa. Mas o todo tem que vir realmente mastigado, vamos dizer assim. Chegar no empreendedor de uma maneira que o empreendedor consiga... em 2 horas de reunião ali, ele despacha e depois volta de novo para uma próxima reunião, porque senão não dá tempo realmente. E é muito importante. E essa estrutura ela tem que existir. A gente eu trago a visão do empreendedor para dentro da empresa. Então a gente vai olhar o meio ambiente, a topografia, sob o olhar do empresário. Certo. Não é uma visão, por exemplo, no criticando aqui, mas não é uma visão ambientalista do negócio, entendeu? Eu vou olhar, vou pegar a legislação, o que a legislação permite, eu vou até o limite da lei. Dali para frente a gente não vai. Mas então eu tenho que trazer a visão. Pô, se eu posso suprimir 70% daquela vegetação, por que eu vou suprimir só 50%? Se eu posso ganhar aqui, vou fazer uma compensação ambiental. O máximo, né? Porque é o máximo. Então, a compensação ambiental ela vai existir, né? Sim. Aí muitas vezes até muitas vezes mais sadia do que aquela que já existe ali. Exato. Você vai ter que arborizar ali, né? Isso. Praças, as ruas. O valor ambiental que você vai ter de ganho ambiental fazendo aquela supressão e uma nova compensação vai ser muito maior do que você deixar 100 árvores isoladas perdidas dentro do empreendimento. Então, essa é uma visão que as pessoas acham, nossa, mas vai arrancar 100 árvores. Tá, eu vou arrancar 100 e vou plantar 10 mil. Eu vou criar um maciço de vegetação, vou criar um corredor ecológico, vai ter um ganho ambiental muito maior do que aquelas 100 árvores isoladas. Então, essa visão realmente que o Rodrigo está trazendo, que o empreendedor ele desmata, que na verdade, assim, a gente entende que a população ela tem necessidade, precisa de moradia, precisa de desenvolvimento, precisa crescer, precisa tudo, só que com responsabilidade. Então, quando você tira uma árvore, você é obrigado a plantar 30. Então, uma árvore você planta 30. Exato. Então, se você tira 100, você planta 3 mil. Né? Então, assim, eu crio um bosque. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade. E, infelizmente, essas coisas não são ditas. Ela só olha aquela árvore que está sendo cortada ali, né? Natural. Acho que é importante esse movimento, essa que faz com que o mercado se auto-preserve, mas o que a gente produz num corte de uma árvore é significativamente muito maior de proteção ambiental. Sim. E a gente é obrigado a manter, a cuidar e a deixar aquilo funcionando, vamos dizer assim, o ambiente que a gente planta as árvores funcionando numa altura X, tamanho tal. Arbóreo. Então, a gente às vezes fica... Eu tô hoje com loteamento há 5 anos, eu tô até hoje cuidando de espaços ambientais que nós plantamos, que nós estamos cuidando até hoje, cortando mato, tirando formiga, com controle de praga, fazendo com que a bichinha cresça lá, né? Vira um filho nosso, né? E é importante dizer também que a nossa legislação ambiental ela é extremamente rigorosa. Então, assim, para você conseguir aprovar o empreendimento, a supressão, você tem que estar atendendo, assim, 500 mil artigos da lei, sabe? Seja estadual, federal, municipal. E é importante ter. Então, o empresário ele não chega lá arrancando árvore porque ele quer. Não, é um processo muito rigoroso até chegar nesse processo, até chegar nesse momento aí, né? Sim. Tem Maravilha. É isso. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui. Cara, foi uma aula hoje, foi fantástico aqui o nosso podcast. Obrigado a vocês pela Adorei o papo. Aprendi muito aqui com os professores aqui, Rodrigo Bastos, Fabiano Moura. Obrigado, agradeço. Obrigado, Fabiano, mais uma vez. Cara,
Bom demais. Fabiano, bom demais estar com você sempre aqui, né? Esse é um assunto longo, aí dá para criar várias pastas de podcast com um assunto desse que são... Dá para ficar o dia inteiro falando aqui, vai ter assunto aí. Mas é isso aí, é bom. Maravilha. É bom. Essa função nossa, né, de trazer para o mercado que não conhece o mercado da construção civil, trazer um pouco desse esclarecimento é de extrema importância. Sim. Para aquela pessoa que realmente não entende e saber como é o mundo, né? Da construção civil. Ela é bem dinâmica. E até mesmo quem está no segmento... Muito. Às vezes conhece, não sabe a dificuldade você mesmo. Você é uma pessoa que trabalha no setor da construção civil e com certeza, né? Que assim, não é muito bem a minha área, mas nossa senhora, tem um mar de coisas aqui, né? De trabalho. Exatamente. A ser feito. E quem quiser contratar a Urbis, o Rodrigo, conhecer, eu tenho uma área aqui, quero bater um papo, queria conhecer o Rodrigo, como o pessoal te encontra? Nosso perfil no Instagram é @urbisdi e o nosso site www.urbis.com.br. Lá você tem contato via WhatsApp, e-mail e consegue contatar a gente. Perfeito. Fabiano também, Cone Leste. Isso. Quer passar seu contato aí, Fabiano? Nossa, precisar. Cone Leste, a gente trabalha com desenvolvimento imobiliário e basicamente o meu trabalho dentro da empresa ele é prospecção de novos negócios, então buscar áreas, etc. Trabalhar na coordenação de alguns projetos. E nosso é www.conelesteconstrutora.com.br. Meu perfil é Fabiano_Moura01, que eu também participo de outros podcasts lá e estamos sempre falando do mercado. Isso que é importante pra gente. Maravilha. Né? E temos lá, para quem quer conhecer um pouquinho mais, que é da construção civil, se aproximar da Convap é muito interessante, porque a Convap é um hub de negócio que eu falo que eu tô desde os meus 18 anos lá e a minha vida profissional, empresarial e total, ela foi construída nesse meio, né? Na Convap ali. Tem gente que me pergunta, mas a Convap não me serviu muito, tá, não sei o quê. Mas você vai na reunião, você vai, não participo muito. Então, assim, eu acho que a Convap, para mim, é um divisor de águas entre o que eu comecei profissionalmente. Então, acho que é legal as pessoas se aproximarem. Né? Sejam bem-vindos aí na Convap. Maravilha. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Valeu, pessoal. Mais um podcast aqui, ManzaCast e a ConvapCast. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Smart Lages e Proteção. Um abraço e até a próxima. Boa.